Bem-vindos ao Vamos ao que Interessa de hoje, aquele programa que traz para você assuntos da atualidade discutidos com quem conhece e, claro, traduzido para que possamos todos entendê-lo completamente. A guerra da Síria, ou o conflito sírio, matou até hoje, em 4 anos, segundo a ONU, cerca de 200 mil pessoas. Assustador, não é? É assustador. Tanto é que sírios estão deixando o país e indo para diferentes outros locais. Para o Brasil, inclusive, terra da tranquilidade, da paz. Será? A violência no trânsito mata no Brasil, ano, 60 mil pessoas. Ora, o conflito sírio tem 4 anos. 4 vezes 60 são 240 mil pessoas mortas no trânsito. E, segundo o DPVAT, 440 e tantos mil inválidos. A Síria perde. Mas que conflito é esse que nos leva a essa situação de violência? Para conversar conosco sobre isso hoje, nós temos o prazer de receber aqui o Major PM Adriano Aranão, ele que é o coordenador operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Bem-vindo, Major. E que violência é essa? De onde isso surge? Por quê? Bom dia a todos. Primeiro, quero dizer que é um enorme prazer para mim e para a Polícia Militar do Estado de São Paulo estar aqui nesta manhã, discutindo nas Faculdades Integradas de Ourinhos um tema tão importante como este, que é a violência no trânsito. Nós, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, somos os responsáveis pelo policiamento e pela fiscalização de trânsito nas rodovias e nas cidades, e percebemos que dia a dia, apesar de tantos os esforços que são empreendidos, a violência no trânsito tem aumentado, persistido. Talvez porque o nosso motorista e todos os demais usuários da via pública precisem colaborar também um pouco mais para que esse espaço viário se torne mais humanitário, mais seguro, um local onde a vida, de fato, ela é preservada. Eu tenho comigo, Vidric, que a lição do professor Roberto da Mata sobre a questão da violência no trânsito, na sua obra Fé em Deus e Pé na Tábua, como e por que o trânsito enlouquece no Brasil, reflete um pouco as razões dessa violência no trânsito. Primeiramente porque o brasileiro tem uma enorme dificuldade de se relacionar com a lei. Nós vivemos um momento de muitos direitos após a questão da Revolução Democrática, da instituição da democracia no nosso país, o que é algo absolutamente importante. Nós estamos aí aprendendo a viver na democracia e a Polícia Militar é muito preocupada em cumprir o seu papel nesta nova etapa da vida brasileira. Mas nós nos esquecemos muitas vezes que esta mesma democracia exige que todos cumpram os seus deveres, que cumpram as leis que foram elaboradas por aqueles que têm um mandato para nos representar. Então, essa enorme dificuldade que o brasileiro tem, de uma forma em geral, de se relacionar com a lei, e especialmente de cumprir os seus deveres, talvez seja uma das razões da violência no trânsito. Um outro fator apontado pelo professor Roberto da Mata é a enorme dificuldade que nós temos, e isso está nas nossas raízes históricas, de nos relacionar de maneira igualitária, no espaço público onde todos devem ser considerados iguais e que prevê regras objetivas de relacionamento no trânsito, numa sociedade que ainda é hierarquizada, onde as pessoas ainda atuam com perspectivas verticais. Aquele que possui o carro mais potente, acreditando que aquele que está a pé, de bicicleta ou com um carro de menor potência, de menor tamanho, deva lhe ceder espaço.
quando o Código de Trânsito brasileiro pressupõe justamente a lógica contrária. Os maiores e os mais fortes é que são responsáveis pela segurança dos menores e dos mais fracos. Muito bem. Nós percebemos que a questão da violência certamente passa por infraestrutura viária, passa por condições das estradas, né, emplacamento, manutenção, mas você toca num ponto, a meu ver, importantíssimo. É uma coisa cultural, chega a ser, e sendo cultural, é o costume, né? Eu estou aqui com o meu carro, eu tenho essa caminhonete, né, último modelo, último tipo, e aquele com a Brasília amarela que não ouse passar por aqui, porque senão eu pego ele. Bom, isso é complicado. E vai mais número. Os Estados Unidos têm 3 vezes a frota brasileira de veículos. E tem metade das mortes no trânsito no Brasil. 3 vezes mais carros e metade. O Japão tem o mesmo número de veículos e 4 vezes menos mortes do que aqui. Isso resbala aí, com certeza, naquilo que você está falando e que encontra apoio na obra do professor Roberto da Mata. Mas vamos à prática disso, que talvez seja aquilo que você aí mais se interessa. Dias passados nós vimos uma mudança, não é? no valor das multas aplicadas nas estradas, porque dizem que quando se sente no bolso, a coisa funciona, né? Diz que a parte mais dolorida do corpo é o bolso. Tenho dúvida. Mas é isso. Major, nós vimos que, se eu estiver enganado, depois você me corrige, ultrapassar em local proibido, aquela faixa contínua, aumentou 5 vezes, não é isso? A multa. E forçar a ultrapassagem 10 vezes. Exatamente. Então, por favor, diferencia bem os dois, o que é forçar a ultrapassagem e o que é só passar pela faixa ou local proibido, por favor. Bom, Vidric, antes de eu entrar nesse assunto especialmente, só para lembrar, não significa só que a caminhonete importada é que está desrespeitando as regras de trânsito. Muitas vezes o contrário também é verdade. Sem dúvida. Aquele que tem um carro menos potente ou um carro de menor valor, ele vem para esse espaço público e aí, a partir dessa pressuposição de igualdade nessa relação, ele acaba também indo além daquilo que é o seu direito e colocando em risco a segurança de todos os usuários da via. Respeito pelo outro é fundamental no espaço viário. A segurança do trânsito, Vidric, ela se apoia em um tripé, composto pelo sistema dos 3 Es. Engenharia, esforço legal, que conglama tanto o trabalho da polícia quanto o trabalho da justiça, e a educação para o trânsito. Nós estamos tendo investimentos muito fortes na questão da engenharia. Nós estamos com rodovias hoje duplicadas, muito bem sinalizadas. Há um investimento do governo forte para melhorar as condições de uso das nossas rodovias. Um segundo momento é o momento do esforço legal, da atividade legislativa, da fiscalização e da efetiva imposição de penalidades àqueles que violam as regras de trânsito. É um trabalho muito importante. Recentemente, em maio, nós tivemos a publicação de uma lei que alterou os valores das multas daquele que disputa corrida por espírito de emulação, o famoso racha, daquele que organiza esse tipo de corridas, que utiliza-se das vias públicas para realizar manobras perigosas, os motociclistas que empinam, que fazem zerinhos. Essas multas foram para quase R$2.000 e na reincidência no período de 12 meses, essa multa passa para quase R$4.000. Também tivemos um aumento sensível no valor das multas de ultrapassagem, daquele que ultrapassar pelo acostamento, daquele que ultrapassa em local proibido pela sinalização, a faixa contínua na cor amarela.
multas que foram para quase R$1.000, R$950 aproximadamente, e que o valor dobra no caso de reincidência no período de 12 meses. E também da multa de forçar passagem, que foi para R$1.950 e que também dobra se reincidente no período de 12 meses. Qual é a diferença? Ultrapassar em local proibido é aquele motorista que sai para realizar uma manobra de ultrapassagem em local sinalizado pela faixa amarela. Isso acontece tanto nas rodovias de pista simples, naquelas em que não há divisão física do trânsito que circula nos dois sentidos, como também nas vias urbanas. Algumas vias públicas das cidades possuem a faixa contínua na cor amarela e muitas pessoas não obedecem, como se nas cidades esta regra não valesse. E ela vale tanto quanto nas rodovias. Importante lembrar que a manobra de ultrapassagem é uma das manobras mais perigosas do trânsito. E o condutor, para realizar a manobra de ultrapassagem, ele precisa ter cuidados que são anteriores ao início da manobra, cuidados concomitantes à manobra e cuidados posteriores. Então, qual é o primeiro cuidado que o condutor precisa ter? Ele precisa verificar se o veículo que está na sua frente já não está indicando que vai realizar a manobra. Esta é a primeira obrigação. Aquele condutor que está atrás precisa respeitar o direito do veículo que segue à sua frente e que está sinalizando que vai realizar a manobra. Depois ele precisa verificar se o veículo que está atrás já não iniciou a manobra. E por fim, antes de iniciar a manobra, ele precisa confirmar se há tempo e espaço suficiente para que realize a manobra com segurança. Então, muitos condutores, eles saem para realizar a manobra no local onde ainda é permitida a manobra de ultrapassagem. Mas eles concluem a manobra em local em que já não é mais seguro a sua permanência na faixa de trânsito de sentido contrário. Esta manobra é uma manobra proibida. É uma manobra de ultrapassagem proibida. Antes de iniciar a manobra, ele precisa se certificar de que ele vai iniciar e concluir a ultrapassagem sem colocar em risco as seguranças dos veículos que seguem em sentido contrário. Depois, no momento da manobra, ele precisa distanciar o seu veículo lateralmente do veículo que está sendo ultrapassado. Ele precisa ocupar por completo a faixa de trânsito lateral. Essa é uma preocupação muito grande nas ultrapassagens de motocicletas. Aqueles condutores que, quando saem para ultrapassar uma motocicleta, eles fazem utilizando-se parcialmente da faixa de trânsito em que a motocicleta está seguindo. Por isso que é importante orientar os motociclistas que eles não devem andar junto à linha de bordo da sua faixa de trânsito, ali próximo do acostamento. Ele deve, na verdade, ocupar o centro da faixa de circulação. Por quê? Porque isto obriga que o condutor que queira ultrapassá-lo se desloque completamente para a faixa lateral para que realize a manobra com segurança. E depois de ultrapassar, o condutor precisa sinalizar e retornar à sua faixa de origem. Então, a manobra de ultrapassagem proibida, que hoje é punida com quase R$1.000 de multa, ela necessita ser realizada em locais em que a sinalização é proibida. Agora, se não houver sinalização, imagine você então que uma via pública indevidamente, porque toda via só pode ser entregue à circulação viária após a devida sinalização, mas que por algum motivo, por uma obra, pelo desgaste do tempo, nós não tenhamos a sinalização de proibição de ultrapassagem. Ainda assim é proibido ultrapassar em curvas, é proibido ultrapassar em aclives sem visibilidade, é proibido ultrapassar sobre pontes ou sobre viadutos. Também a manobra de ultrapassagem pelo acostamento. O acostamento não é lugar para se transitar, o acostamento não é lugar para realizar manobras de ultrapassagem. Todas essas são infrações punidas com R$1.000 de multa. E a infração de forçar passagem. O que é a infração de forçar passagem? Aquele condutor que sai para ultrapassar, mesmo em local permitido, em local onde a faixa que divide os fluxos de sentidos opostos, ela é seccionada, mas que não respeita a preferência de passagem do veículo que está seguindo em sentido contrário.
Esse veículo é obrigado a reduzir a velocidade, Sair para o acostamento. às vezes até sair para o acostamento para evitar uma colisão frontal. Esta manobra, a manobra de forçar passagem, que pode ser realizada concomitantemente com a manobra de ultrapassagem proibida, e são duas infrações distintas, com duas punições independentes, ela hoje é punida com R$2.000, quase R$2.000 de multa, e no caso de reincidência no período de 12 meses, ela multiplica-se pelo dobro, chegando a quase R$4.000 de multas. Eu confesso que me estresso quando vejo isso acontecendo, mais uma sensação de indignação. Você vê tanto carros como caminhões ultrapassando e apertando o outro que vem, às vezes um carro com família dentro, que não tem nada a ver com aquilo, tem que jogar o carro onde tem acostamento. Hoje, grande parte das nossas rodovias tem um bom acostamento, pelo menos estou falando pelo estado de São Paulo, tem um bom acostamento, mas você vê o cara tendo que jogar, ele se limita, coitado, a dar sinal de luzes e o sujeito sai. Aconteceu isso comigo recentemente, numa curva, o caminhão vinha vindo, e eu dando sinal de luz, saí pelo acostamento, ele olhou para mim e fez assim, ó, mete o pau, isso aí passou. Olha, bem, violência alimentando violência é pior, quer dizer, melhor não evoluir para esse lado, mas dá vontade, não dá? Você já imaginou? Eu também. Mas, enfim, não é por aí que se faz, né? Não é por aí que vamos conseguir nada, né? O motocicleta, esse é um tema que me chama a atenção, eu acho que para você também, nas estradas. A estimativa de morte em motocicleta é dezenas, a probabilidade de acidentes fatais em moto é dezenas de vezes maior do que nos automóveis. Não estou dizendo que é porque todo motoqueiro ou motociclista é imprudente. Passa, inclusive, pela máquina, que é uma máquina que, se encostar nela, ela se desequilibra e o sujeito vai ao chão. Lucro é ter uns esfolões. A palavra é ruim, mas é o menos mal, né? Quais são os principais cuidados? E aí você já nos falou de um, que é a postura no centro da pista, ocupando o lugar de um espaço, desculpe, o lugar, ou espaço de um automóvel na pista. Quais são os cuidados que você destacaria? Ou, se você quiser pegar de outro lado, o que tem mais levado à morte os motoqueiros na estrada? Olha, Vidrick, de fato, a motocicleta, pela sua própria condição, faz com que os seus ocupantes, condutor e passageiro, estejam mais vulneráveis a lesões e mesmo à morte em casos de acidentes de trânsito. Por isso é muito importante, primeiro, que o condutor esteja devidamente habilitado para conduzir a motocicleta, tenha habilitação na categoria A, mas além de estar habilitado, que ele esteja de fato capacitado a dirigir motocicletas. Muitas pessoas obtêm a habilitação, mas não estão aptas à condução de veículos. E essa é mesmo uma crítica que eu faço ao próprio sistema de formação de condutores no nosso país. Nós precisamos de uma formação mais funcional e menos dogmática, porque é muito mais importante do que eu decorar o que significa uma placa de trânsito em toda a sua literalidade, é eu saber identificar o que aquela placa quer me dizer, qual é a mensagem que ela quer me passar e compreender qual é a medida preventiva que eu preciso adotar para evitar a ocorrência daquele perigo. Então, é necessário primeiro que o motorista esteja habilitado, mas antes e sobretudo também esteja capacitado para esse tipo de veículo. E a condução da motocicleta na rodovia, ela exige ainda mais cautela, por conta da velocidade desenvolvida. Além disso, também é preciso que o condutor esteja devidamente equipado, que ele esteja utilizando o capacete de segurança certificado pelo Inmetro,
dentro do seu prazo de validade, devidamente com óculos de proteção ou com a viseira, isso é fundamental. Outra coisa, o capacete tem que estar preso na cabeça, Vidrique. Muitas pessoas colocam o capacete e a gente costuma fazer um teste, né? Para ver se o capacete está solto. Manda o condutor tirar o capacete sem soltar a jugular. Se sair, é porque ele não está adequadamente preso à cabeça. Numa eventual queda, é capacete para um lado, cabeça para o outro lado. Então, por mais que possa parecer incômodo, é preciso que o motorista, de fato, que o condutor da motocicleta, de fato, prenda a jugular, para que o capacete fique adequadamente acoplado na sua cabeça, que o capacete seja do tamanho também adequado à cabeça do condutor. Que ele faça uso de uma roupa adequada. Nós não temos hoje pré-determinado roupa para os motociclistas, mas é fundamental que ele se utilize de uma roupa adequada para a condução de motocicletas e que possa minimizar as lesões em caso de acidentes. Então, uma roupa de manga comprida, uma calça, o calçado, não se pode dirigir motocicletas de chinelos. É preciso que você esteja adequadamente calçados. Nada impede que você dirija a motocicleta descalço, mas de chinelo, com sandálias, tamancos, nós não podemos utilizar esses calçados para a condução de motocicleta. O ideal é um tênis, um sapato, uma bota que esteja preso ao pé. Isso também é fundamental. Sobretudo, a principal conduta do motorista é que ele tenha noção de que ele é o principal responsável pela segurança. Então, obedecer às regras de trânsito, obedecer os limites de velocidade, não andar entre os veículos, então aquela história de aproveitar o corredor para poder se adiantar a um trânsito que está um pouco mais moroso. Esta é uma das grandes causas de acidentes e de mortes com motocicletas. Outra questão importante, manter distância de segurança do veículo que vai à frente. Muitas vezes a gente percebe motocicletas querendo, nas rodovias, andar ali, grudado na traseira de um caminhão, para aproveitar a proteção do vento, para aproveitar o famoso vácuo. Isso é um risco enorme. Se por qualquer motivo o veículo reduz a velocidade, uma ressolagem, um animal na pista, às vezes uma própria deficiência do pavimento asfáltico, ou enfim, se por qualquer motivo o veículo da frente reduz a velocidade, a colisão traseira será inevitável, as mortes vão acabar acontecendo. Então é importante. Outra lembrança nas estradas, motocicleta é um veículo que se dirige montado. Então o posicionamento do motociclista sobre o seu veículo é lá com as duas mãos ao volante, com as pernas na lateral. Nós não podemos admitir aquele motorista que, para aproveitar mais uma vez o vácuo, para aproveitar e desenvolver uma velocidade maior, acaba deitando sobre o banco da sua motocicleta. Essa manobra é muito comum e nós temos intensificado a fiscalização para punir o motorista. Enfim, é preciso que o motorista seja o principal responsável pela sua própria segurança. É uma condução fascinante da motocicleta. Eu, particularmente, não tenho mais moto hoje, mas durante muitos anos eu tive moto pesada, e eu adorava. Aliás, adoro até hoje. Mas, porque é uma sensação de domínio da máquina que é muito, muito boa. Eu gostava disso, mas eu acho até por conta da experiência de vida, do envelhecimento, a gente vai ficando um pouco mais preocupado. Não estou aqui pondo, vamos dizer assim, obstáculo ao gosto das pessoas, mas eu continuo gostando, mas realmente me preocupa muito, notadamente neste cenário do terceiro E da educação que nós estamos vendo no trânsito aí no nosso país. Mudando um pouco agora, existe uma outra área que eu acho que é uma área que nos interessa muito. Eu não diria que ela é curiosa, mas eu diria que ela traz muitas indagações, que é a embriaguez ao volante, né?
os testes para verificar a embriaguez. Gente, não, eu tomei só um copo de cerveja, mas era meio-dia, já são 6 horas da tarde. Né? O outro diz, não, eu compro alguma coisa que eu ponho na boca e o etilômetro não mede. Então vamos começar do começo. Queria que você dissesse primeiro para a gente, né, o que acontece com o motorista que bebe. Sim, com relação à lei também, mas primeiro o que acontece com o metabolismo dele e qual é a consequência na pista disso. Depois você passasse aí como que a polícia controla isso, né? Como é que ela mede, como é que funciona, e explicasse para a gente. Eu vi que você trouxe até um aparelho aí, eu, por exemplo, nunca tinha visto um pessoalmente, ainda não me pediram para assoprar nenhuma vez aí, mas eu nunca tinha visto, eu acho que é interessante também para o nosso ouvinte aqui. Okay? Então começa aí, o que acontece para o sujeito que bebe? Que, se for possível, neurologicamente, né, o que acontece com ele no trânsito, depois como a polícia mede isso e as consequências disso do ponto de vista do monitoramento da polícia. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada, né, até pela minha área de conhecimento, para dizer com precisão quais são os efeitos neurológicos do álcool no sangue. Mas, de uma maneira geral, o condutor que ingere bebida alcoólica, a pessoa que ingere bebida alcoólica, primeiro, ela perde um pouco o seu senso de autocrítica. Então a gente percebe que aquelas pessoas que bebem acabam acreditando que estão em condições de dirigir. Às vezes, mesmo uma pouca ingestão de álcool, de quantidade pequena, faz com que o condutor perca de uma maneira total, né, a totalidade da sua autocrítica. É importante que ele tenha consciência de que, se bebeu, ele não pode dirigir. Por que ele não pode dirigir? Porque os reflexos se tornam mais lentos. A percepção dos perigos e o envio da mensagem para que nós possamos adotar uma medida que seja capaz de evitar o risco que aquele perigo está colocando à nossa frente se torna mais lenta. E no trânsito, a diferença de 1 segundo pode ser fatal. Pode ser a diferença entre o acidente e o não acidente. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. O condutor que bebe, ele perde a sua visão periférica, ele tem aquela visão em cone. Então, ele é incapaz de perceber o que é tão importante para uma direção segura, os perigos que estão ao seu redor. Uma criança que se aproxima, um animal, enfim, qualquer tipo de perigo que possa levar à ocorrência de um acidente de trânsito. E é justamente diante de todos esses perigos que o legislador brasileiro vem, desde a edição do Código de Trânsito Brasileiro em 1997 até agora, recentemente, tornando cada vez mais severo a punição para os condutores que dirigem após ter ingerido qualquer quantidade de bebida alcoólica. Anteriormente, nós tínhamos uma tolerância, nós tínhamos lá uma quantidade de álcool de 6 decigramas que era permitido ao condutor, e hoje é zero. O artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro diz que qualquer quantidade de álcool impede o condutor de dirigir e o sujeita às punições do artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. Hoje, uma multa de quase R$2.000 e a suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses. Então, hoje, se você beber uma única latinha de cerveja, uma única dose de uísque, uma única taça de vinho, você já não pode mais dirigir veículo automotor. Se você dirigir e for constatado pelo agente de trânsito essa sua condição de ingestão alcoólica, isso é importante. Nós falamos em embriaguez alcoólica e eu tenho uma crítica muito pessoal a esse termo embriaguez alcoólica, porque quando eu falo, Vidrick, em embriaguez, o que vem à ideia das pessoas é daquele cidadão que está de fato bêbado, embriagado, cambaleando. Mas a embriaguez, do ponto de vista da legislação de trânsito, tem um conceito normativo. Embriaguez é a ingestão de qualquer quantidade de álcool.
uma única latinha de cerveja já constitui embriaguez para fins da legislação viária. Então, não é necessário que o condutor esteja embriagado no seu sentido comum, no sentido comum da palavra. Basta que ele tenha ingerido qualquer quantidade de álcool. E é muito interessante isso. Por quê? Porque hoje o Código de Trânsito Brasileiro diz que esse estado de embriaguez, ele pode ser constatado através do uso do equipamento de etilômetro, pode ser constatado através do exame de sangue, pode ser constatado através de um exame realizado pelo médico da Polícia Judiciária, mas também pode ser detectado por qualquer outro meio de prova em direito admitido. Então, a prova testemunhal, o policial que detecta que o condutor está exalando odor alcoólico, que está com seus olhos avermelhados, com a sua pupila dilatada, com o falar pastoso, enfim, qualquer sinal que indique que ele ingeriu qualquer quantidade de álcool é meio eficaz para a detecção da embriaguez ao volante e a punição do condutor com base no artigo 65. Um outro ponto que você falou muito importante é essa questão de você chupar uma bala ou qualquer outra coisa para falsear o exame de etilômetro. Isso não resolve. Por quê? Porque através do exame de etilômetro nós vamos detectar... Faz favor. Nós vamos detectar a quantidade de álcool que está no sangue através da troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares. Por isso que quando eu peço ao condutor que ele sopre o etilômetro, eu peço que ele sopre com o ar que vem dos pulmões, porque é lá no pulmão que nós temos, na troca do sangue venoso pelo sangue arterial, a liberação do álcool que está nas células sanguíneas. Então é este álcool que vai determinar a quantidade, né, de alcoólica que o condutor ingeriu. Nós perguntamos ao motorista, antes de tudo, se faz tempo que ele parou de beber. Se ele ingeriu álcool há menos de 15 minutos, nós pedimos a eles que enxague a boca com água. Justamente para quê? Para que não seja detectado o álcool que está na mucosa bucal. O que nós queremos, o que nós precisamos aferir é o álcool que está no sangue. Portanto, o ar é este ar que vem dos pulmões. E interessante só mostrar aqui, ele deu um display aqui, certamente nesse display é onde aparece a dosagem, né? Aí eu acho que exatamente, olha. O que a gente faz? A gente tem aqui os bocais, que são todos eles individuais, vêm devidamente lacrados, né? Descartáveis, para individualmente o teste. A gente abre o teste. No momento em que você conecta, você vai conectar aqui, ó, né? O teste, ele vai abrir lá o sinal. Então ele vai realizar toda a leitura, né? A data, o horário, né? O número do seu teste, né? Tá lá. Vai ainda fazendo toda uma leitura, ele vai fazendo um checklist aqui dentro, ó. Pediu para armar, então a gente aperta esse botãozinho, o teste está em branco, tá vendo? Tá lá calibrado, 0. Quer soprar? Assopro. Assopra com força. Até você vai ouvir um barulhinho parar aí. Aí, ó, destravou. E olha lá, vai aqui aparecer o resultado. Vamos ver se o Vidric sem cortes, tomou. Olha lá, sem cortes. 0. O Vidric não tomou nada. Só Quer se o café pegasse. Você pode continuar dirigindo normalmente. Depois a gente imprime esse teste, né? A pessoa assina uma cópia do teste e aí a gente adota as medidas que eventualmente forem as pertinentes. Importante lembrar, viu, Vidric, que a embriaguez ao volante, além de constituir uma infração de trânsito do artigo 65, R$2.000 de multa, 1 ano sem que a pessoa possa dirigir, também constitui crime de trânsito. Aquela pessoa que dirige com a sua capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebida alcoólica ou
de qualquer outra substância que cause dependência física ou psíquica, também incide no crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso que eu gostaria de perguntar também é o seguinte, eu vejo uma série de dúvidas, até confusões aí em discussões que ouço a respeito disso. O condutor foi parado, a autoridade ali presente, o agente de trânsito pediu que ele fizesse o teste, ele pode aceitar ou pode recusar. Não estou aqui sugerindo que alguém recuse, nem nada disso. Estou dizendo que existem essas duas possibilidades. Exato. Se o sujeito se recusar, ele pode estar com álcool no sangue ou não sei ainda. Provavelmente está, porque senão não se recusaria. Se ele se recusar, o que acontece? Bom, então nós abordamos o condutor. Caso ele apresente algum sinal indicativo de que tenha consumido álcool, e perceba, esses sinais são sinais indicativos, são indícios, o que pode não ser verdade, porque eu posso estar com os meus olhos avermelhados porque consumi álcool, mas também posso estar com os meus olhos avermelhados porque não tive uma boa noite de sono. Posso estar com um odor similar ao etílico porque bebi álcool, mas posso também estar porque não me alimentei no tempo adequado. Então são sinais indicativos de que ele tenha consumido álcool. Diante desses sinais, o policial ele convida o motorista a soprar o etilômetro para que essa suspeita que ele tem possa se confirmar ou se desfazer. O cidadão tem o direito de desfazer, de desconstituir esta ideia inicial, essa noção inicial do policial de que ele bebeu. Como que ele faz isso? Soprando o etilômetro. Se ele não aceita soprar o etilômetro e passar por qualquer outro teste clínico ou de dosagem alcoólica no sangue para confirmar o seu estado ou não de embriaguez alcoólica, o policial pode lavrar o auto de infração com base nesses sinais, preenchendo um relatório. Bom, mas e se ele se recusa ao teste e não apresenta nenhum sinal indicativo? Será que o policial pode, diante de uma pessoa que não tem nenhum sinal indicativo de que bebeu, convidá-la a se submeter ao teste de alcoolemia e, caso o condutor recuse a esse teste, o que deve acontecer? Essa é uma polêmica. É uma polêmica muito importante do ponto de vista jurídico, que há debates em sede dos tribunais se isso seria ou não possível. O Código de Trânsito Brasileiro ele tem um dispositivo, parágrafo 3º do artigo 277, que diz o seguinte, que caso o condutor se recuse ao teste do etilômetro, ele estará sujeito às mesmas penalidades daquele que está dirigindo em estado de embriaguez alcoólica. Então, o simples ato de recusa constituiria uma infração punida com as mesmas penalidades administrativas daquele condutor que está dirigindo embriagado. Recentemente, o Departamento Nacional de Trânsito editou uma portaria regulamentando esse dispositivo do Código de Trânsito, o artigo 277, parágrafo 3º, criando um código de infração autônomo para aquele que se recusa ao teste de etilômetro e que, portanto, se sujeita às mesmas consequências legais do condutor que está dirigindo embriagado. Não é uma questão pacífica, não é uma questão de simples resolução, é uma questão que eu acredito ainda vai ter um longo debate no meio jurídico por conta de questões de ordem constitucional e legal que vão ser suscitadas. O fato é que se você não bebeu, se você não ingeriu nenhuma quantidade de álcool, o mais fácil, o mais simples é soprar o etilômetro, porque afinal de contas, quem não deve, não teme. Nós precisamos lembrar que a submissão ao teste, ela é um poderoso instrumento de garantia do direito de todos ao trânsito seguro.
Aquela pessoa que bebe, aquela pessoa que toma um único copo de cerveja, né? Ela, antes de exercer o seu direito ao não soprar o teste de etilômetro, coloca em risco a vida de tantas e de tantas pessoas que estão transitando pelas nossas ruas, pelas nossas rodovias. Então nós estamos aqui diante de um problema de segurança pública, diante da necessidade, é aquilo a gente volta lá nos ensinamentos do professor Roberto da Mata, onde as pessoas precisam entender que cumprir os seus deveres, o dever de não beber antes de dirigir, é fundamental para que a sociedade tenha o seu direito à liberdade de locomoção, tenha garantido o seu direito à segurança viária. Uma última coisa aqui, até para encerrar, porque o assunto é excitante, nós teríamos papo aqui para horas, mas voltando até um pouco atrás, as autuações, se houver, quer dizer, cada autuação, vamos pegar velocidade, agora vamos trabalhar com excesso de velocidade. Cada limite que você ultrapassa além da velocidade permitida, há uma sanção pecuniária, um valor a ser pago e também uma pontuação. Sim. Né? Quando o carro, o veículo é de empresas, a empresa não necessariamente precisa declarar quem era o condutor. É isso. Nesse caso, ela paga em dobro. Isso. Mas o condutor está imune. Ele pode fazer 30 pontos e nada vai acontecer. Como que é isso? Olha, a questão da velocidade é extremamente importante. Antes de eu chegar nesse ponto, Vidric, aproveitar, nós temos no Código de Trânsito Brasileiro 3 tipos de velocidades. Nós temos aquilo que nós chamamos de velocidade máxima, que as pessoas estão acostumadas a conhecer, a aprender. É aquela indicada pela sinalização de trânsito e onde não há sinalização, seguindo as regras do artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. A infração à velocidade máxima, que está lá no artigo 218 do Código, ela é escalonada em 3 níveis. Se você está até 20% acima da velocidade máxima, você tem uma multa de aproximadamente R$ 85,00, uma infração de natureza média, 4 pontos na sua carteira. Se você está transitando com a velocidade de 20% acima da máxima até 50%, a sua infração ela é grave, são R$ 127,00, 5 pontos na sua carteira. E se você está acima de 50% da velocidade máxima permitida para a via, você tem uma infração de natureza gravíssima, cujo valor é multiplicado por 3 e que por si só gera a suspensão do direito de dirigir. Aí nós não estamos mais falando de pontuação, nós já estamos falando da instauração de um processo administrativo para imposição da suspensão do direito de dirigir. Uma outra questão importante, a velocidade máxima, ela sempre é detectada através do radar, e o radar tem uma margem de erro, determinada por uma portaria do Inmetro. Então não existe tolerância. Não existe nenhuma tolerância do agente de trânsito, não existe nenhuma tolerância do policial militar que é responsável pela fiscalização. Existe sim uma margem de erro do equipamento determinada pela legislação metrológica do Inmetro, que é de 7 km por hora ou 7% da velocidade aferida, o que for maior. Então até 100 km por hora, 7 km por hora. Acima dos 100 km, 7% da velocidade aferida. Por isso que quem já recebeu uma notificação de multa de velocidade perceberá que você tem 3 nomes lá. A velocidade regulamentada, que é aquela determinada para a via, a velocidade aferida, que é aquela detectada pelo radar, e a velocidade considerada, que é a velocidade aferida menos a margem de erro máxima autorizada, determinada pela legislação metrológica. Além disso, nós também temos a velocidade mínima, que é metade da máxima. Então, salvo uma razão imposta pela morosidade do trânsito, por uma condição meteorológica desfavorável, ninguém pode
transitar com o seu veículo com velocidade inferior à metade da máxima. Esse é um problema muito sério nas rodovias. Então, veículos que estão transitando com velocidade excessivamente reduzida e que colocam em risco a segurança dos demais. Por exemplo, quem já não foi surpreendido, às vezes, por um caminhão que está transitando em velocidade reduzida e você, na saída de um aclive sem visibilidade, de um top, acaba se deparando com aquele veículo com velocidade extremamente reduzida e tem que frenar bruscamente para não ter uma colisão traseira. E uma terceira modalidade de velocidade, que é a velocidade compatível com a segurança. Essa velocidade compatível com a segurança não depende de radar para aferição. Então, aquele condutor que transita com velocidade incompatível na frente de escolas, em período chuvoso, em curvas acentuadas, nós temos lá no final da Castelo Branco, por exemplo, uma curva muito forte para a direita e alguns veículos capotam. Por quê? Porque entram com velocidade incompatível. A ação da força centrífuga faz com que o condutor acabe perdendo o controle da direção. Então, o que é velocidade incompatível? Velocidade incompatível é aquela que não permite que o condutor tenha a todo momento, em razão de uma condição adversa na via, no trânsito, o controle da direção do seu veículo. Com relação à punição, o responsável por essa infração é o motorista. Mas quando o veículo está registrado no nome de empresa, o condutor, o proprietário do veículo, a empresa, precisa indicar quem é o condutor. Se ele não indica, ele sofre uma punição dobrada, uma multa, mais uma multa pela não indicação no mesmo valor da multa inicial. E isso, evidentemente, não se mostra suficiente, para evitar que as pessoas acabem dirigindo em velocidade excessiva. Muito bom. Uma última coisa, até vou pedir para o Marcos mais uns minutos, mais um pouquinho, nós já estamos extrapolando o tempo combinado, mas é importante, vamos até ser sintético para poder encerrar em seguida. Nós estamos começando agora a época das chuvas, e a visibilidade quando chove é reduzida, além da condição do piso da estrada, que se torna totalmente diferente. As pessoas sempre dizem, olha, eu não sei se se é mais perigoso parar ou se é mais perigoso continuar em velocidade reduzida. Se eu paro, eu tenho medo que alguém venha e bata em mim. Se eu ando em velocidade reduzida, eu tenho medo que alguém me atropele. Qual é a visão de vocês, ou a sua visão a respeito do que é melhor fazer, ou o que eu estou esquecendo de colocar como componente ainda aí? Olha, Vedrick, essa questão da chuva, e nós estamos num período chuvoso, e a característica da chuva desse momento são chuvas temporárias, chuvas que caem forte num determinado momento e que logo para, é a característica da chuva de verão. E a chuva é, de fato, uma condição adversa que traz um risco adicional para a ocorrência de acidentes de trânsito. Então, primeiro, é importante que o veículo esteja com seus pneus em condição. Então, tem que calibrar os pneus, tem que verificar se os indicadores de desgastes ainda não foram atingidos. Aqueles sulcos da banda de rodagem. Quem olhar do lado do pneu vai ver lá escrito TWI. Naquela direção, na banda de rodagem, você vai ter pequenas ondulações naqueles sulcos. Essas ondulações indicam a profundidade mínima do sulco do pneu. Então essa é a primeira questão. Depois, verificar o sistema de iluminação do veículo. Sob chuva, é necessário acender pelo menos as luzes de posição. O ideal é que se acendam os faróis baixos, mas o Código de Trânsito diz que é obrigatório acender pelo menos as lanternas. Outra coisa é o limpador de para-brisa. A gente vem de um período de seca, os limpadores de para-brisa se ressecam, a gente esquece de trocar e quando se depara com uma chuva é que vai perceber que ele não está limpando adequadamente. Então, a gente precisa verificar e trocar as paletas do limpador de para-brisa. E na nossa região, que é uma região de terra vermelha, de terra rica, o lavador do para-brisa, aqueles guichos de água também é muito importante. Depois, sob chuva, é preciso que você mantenha a velocidade compatível com a segurança. Infelizmente, muitas pessoas dirigem na chuva com a mesma velocidade, da mesma forma que dirigem no tempo seco. E isso é inadequado, isso é perigoso para a segurança do trânsito. Então, reduza a velocidade.
Em relação à questão da parada do veículo, é importante que ele pare, mas que pare em local seguro, que pare num posto de combustível, que pare junto a uma base da Polícia Militar, que pare junto a um serviço de auxílio ao usuário das concessionárias ou do Departamento de Estrada de Rodagem. Evite parar no acostamento e jamais, nunca pare sobre a faixa de rolamento das rodovias. Bem, tenho certeza que você aí que nos ouve gostou, aprendeu muito, se não certeza, pelo menos uma grande esperança. Agradeço mais uma vez aqui a vinda do Major Adriano Aranão, muito obrigado por esse contato conosco. Agradeço indiretamente a nossa Polícia Militar, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e agradeço a você que nos ouve. A minha mãe, que já está no espaço celestial, costumava dizer uma coisa que talvez sirva para o trânsito, né? Nunca faça outro o que você não gostaria que fizesse para você. Se você entrar no seu carro e pensar assim, talvez seja necessário menos punições, menos multas. Obrigado.